Eu quero ministrar nessa manhã uma mensagem simples que tem como tema passado revelado depois da cruz. Nós estamos diante de uma carta paulina movida de sentimentos profundos e extraordinários, uma carta movida de ensino, amor, compaixão, de um pai para um filho na fé, de um líder para um liderado. Esta carta paulina é uma carta pastoral para a sua ovelha. Esta ovelha chama-se Tito. E também para as igrejas que estavam em Creta. Essa carta foi aproximadamente escrita no ano 63 a 65 depois de Cristo. Haja vista que essa carta seja justamente escrita após a primeira vez que Paulo foi preso dentro de Roma. Essa carta foi direcionada para Tito com o objetivo de mudar o sistema que estava sendo envolvido dentro daquele ambiente, daquela ilha. Tito foi um gentil convertido a Cristo, filho de pais gregos. E o contexto histórico mostra-nos no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 3, que Tito foi envolvido pela pregação de Paulo, quando saiu da fileira do paganismo, por detrás daquilo que estava no oculto, Deus o traz para a sua maravilhosa luz. Tito larga o paganismo e abraça o evangelho de Cristo. Haja vista que acredita-se que Tito vivia em alguma parte da Ásia Menor, pois foi onde Paulo trabalhou, e por tantas das vezes Paulo trabalhava e pregava, e muitos aceitaram, se converteram naquele ambiente. Este jovem tinha aproximadamente entre os seus 17 aos seus 20 anos de idade. Haja vista que agora, em Gálatas, ele viaja com o apóstolo Paulo em um interim de tempo. Logo após a sua conversão, logo após a viagem missionária de Paulo, perceba que por várias vezes Tito começou a viajar com Paulo, mas só algumas vezes ele aparece na história do evangelho. A primeira vez que ele aparece é justamente no livro de Gálatas. Por 9 vezes Tito aparece na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma vez ele aparece na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Haja vista que Tito tem a oportunidade e a obrigatoriedade de ir para Coríntios, porque Coríntios estava vivendo de uma forma danosa, decadente, em um declínio moral e espiritual. Haja vista que quando agora Paulo passa 18 meses sem habitar, sem ir em Corinto, pois foi justamente em Corinto onde o apóstolo Paulo fundou uma igreja naquela cidade. Corinto é uma cidade moralmente pervertida, aonde justamente a prostituição, a idolatria, a falta de fé, era justamente uma nação politeísta, aonde não se tinha Deus como centro da adoração, mas era uma nação que se envolvia, que mergulhava no lamaçal da idolatria. A perversão era tão tamanha que a história diz que aquele ambiente tinha um templo onde se adorava, se cultuava mulheres para o ato da sexualidade. Era dentro de Corinto, onde tinha um templo que era justamente da deusa Afrodite, salvo engano. E era justamente dentro de Corinto, onde todas as esquinas, ambiente de Corinto era tomado pela sexualidade. Os problemas e a divisão dentro de Corinto era tão tamanha que a imoralidade, contenda e o ato sexual era normal para os irmãos em Corinto. Quando Paulo viaja, ele percebe que o clima se torna mais hostil, porque após deixar Tito naquele ambiente, ele percebeu que Tito não era semelhante a Timóteo, que era tímido, mas a Bíblia diz que Tito era de uma forma tão extraordinária que ele conseguiu, presbítero Stasky, revolucionar o ambiente prostituído que era justamente Corinto. A nação perversa agora começa a dar ouvido à ministração do evangelho. Eu percebo que Tito é semelhante a Paulo, que quando tentou se apresentar aos macedônios,
Quando tentava se apresentar, o povo não dava ouvido, mas quanto mais as portas fechavam para Paulo, mais o evangelho era pregado por ele. Quanto mais a prostituição decaía em Corinto, mais o evangelho saía dos lábios de Tito. O que me chama a atenção é que agora, quando Paulo percebe que a igreja em Corinto não estava mais cultuando dentro dos templos da Afrodite, da deusa da prostituição e da sexualidade, o mundanismo estava sendo arrancado de dentro de Corinto. Paulo vai perceber, André, que o sistema de Corinto se torna mais hostil, mais abraçado, mais comunhão, mais a proximidade. É isso que mexe com a mente, porque o clima estava tão decaído, tão desfavorável, que quando colocou um menino de 17 anos aproximadamente, com certeza muitos pensaram: não vai dar em nada, não vai começar a mudar nada, vai continuar tudo da mesma maneira. E se de fato, se Paulo veio, não mudou nada, quem será esse moço, esse menino que vai mudar o sistema de Corinto? Só que a história vai dizer que a cidade começa a revolucionar. Aquilo que estava caído, Deus começou a levantar. Aquilo que estava com ferida, Deus começou a sarar. Aquilo que estava com as portas fechadas, o céu resolveu abrir, porque Deus ainda é Deus que revoluciona os ambientes de sofrimento para impactar com a sua presença. Tito agora começa a aparecer, e a história vai dizer que Paulo, em Éfeso, escreve uma carta pesada para ser enviada à igreja em Corinto. Haja vista que a primeira carta foi enviada por Tito, mas a segunda carta foi perdida e não teve condição. Então ele envia uma missiva para Corinto, porque ele percebeu que doeu a forma que os coríntios estavam cultuando e celebrando. Só que Tito é o moço, e Paulo lhe envia justamente para preparar Tito. Tito precisava começar a revolucionar a sua história e o ambiente que ele se encontrava. Tito agora começa a impactar Corinto. Corinto está sendo movido pelo poder do Espírito na mensagem que Tito prega. Paulo foi para Trode, porém mesmo ele indo para Trode e passando para Macedônia, e não teve condição de entrar em Corinto, mas o coração de Paulo estava dentro de Corinto. Ele amava Corinto de uma forma extraordinária, e ele envia o moço Tito para Corinto justamente para mudar o sistema que se encontrava Corinto. Haja vista que era somente um jovem, com a idade que na lógica humana não se tinha condição de mudar nada. Para nós, no tempo de hoje, para levantar alguém, precisa alguém já ter amadurecido, ou aproximadamente aos seus 30 anos, aos seus 40 anos de idade. Para dirigir uma congregação, precisa ter amadurecido. Mas Paulo vai mexer com a minha mente, porque como Paulo vai colocar um moço que para a lógica humana não se tinha condição nenhuma? Ele era um moço que acabou de sair da adolescência, e Paulo chega movido pelo Espírito e pega Tito e coloca em Corinto. Só que o que me chama a atenção é que Tito era somente um jovem, que na lógica humana seria impossível de alguém tão novo mudar o quadro daquele lugar. Mas como Deus não depende da idade, nem do cargo que você possui, nem do grau de intelectualidade e nem do grau de influência que você tem, ele estava usando Tito, e Corinto estava virando de perna para o ar. Porque em Corinto capítulo 2, capítulo 3 e versículo 17, a Bíblia diz que o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Quando eu abro a Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que Samuel aos 12 anos de idade ministrava dentro do templo, porque onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Ele estava dentro do seu quarto, Eli estava num outro ambiente,
Junto deles estavam vários sacerdotes e Ofni e Finéias. Mas a voz de Deus vai ecoar para o menino Samuel. E agora Samuel vai ouvir Deus falando: antes que a lâmpada se apague, eu estou lhe chamando, Samuel. Mas ele era só um menino que iria revolucionar o sistema de Israel e iria acabar com a bagunça de Ofni e Finéias, porque onde há o Espírito, ali há liberdade. Em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que quando Saul estava reinando em Israel e o pecado declina, a nação decai, agora Deus precisava de um homem urgente para sentar no trono, que não dependia de homem antes, mas agora, como o povo escolheu, Deus deu. O povo sofreu e Deus levanta Samuel e diz: Samuel, vai em Belém, na casa de Jessé, eu tenho um rei lá dentro. E quando chega lá dentro, a Bíblia diz agora que quando Samuel olha, passa Abinadab, passa Samar, passa todos os filhos de Jessé, mas Deus vai rasgar os céus e coloca no coração de Samuel e diz: Samuel, eu não estou olhando para Abinadab e para Samar, o que eu estou precisando é alguém que esteja disponível, habilitado para deixar o meu espírito encher e para revolucionar o sistema que decai, porque onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Quando eu lembro de Rode, quando foi trazida, pastor Staski, pela esposa de Naamã, que era um homem tão poderoso, tão honrado, e por fora toda a sua vestimenta demonstrava que ele era um homem poderoso, que ele era um homem respeitado. Mas quando Rode, uma menina, chega dentro da casa deste homem poderoso, a história e a Bíblia diz que quando ela chega sendo instrumento de mudança daquele ambiente, ela olha para Naamã e diz: eu conheço alguém que pode sanar a tua dor, eu conheço alguém que pode mudar o quadro da história da tua vida. Eu vou dizer de novo: existe alguém que ainda levanta paralítico, faz mulher estéril gerar filho. Eu conheço alguém que quando ele chega ao morto, levanta do caixão, ele faz cego ver, coxa andar, ele ainda faz algo novo, porque onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Quando eu me lembro de um menino que estava com pouco peixe, que tinha pouco pão na cesta, os homens disseram: deixa ele para lá, não dá para matar a fome desse povo, é muita gente. Jesus chega e diz: não precisa de muita coisa, eu sou o pão da vida, eu sou o sustento, porque onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. O povo olhava o pastor Staski e dizia: é um menino. Deus não depende do cargo e nem da influência que você tem. A hora que ele quer levantar, ele chega e diz: Elias, sai do ambiente que você se encontra. Jeremias, sai dessa casa sacerdotal. Você vai ser o que eu quero e não o que o homem quer. Deus não depende do cargo, nem do grau que você tem, nem do que você possui na conta bancária. Quando ele chama Tito, e logo após Corinto ter sido marcada pelo poder do Espírito, na vida de Tito, Deus mexe com Paulo mais uma vez, e ele vai dizer: Paulo, leva Tito para a ilha de Creta. Só que por 9 vezes Paulo vai justamente dar testemunho de Tito. Isso mexe comigo, pastor Staski. Eu perguntei para o Espírito nessa madrugada, fui dormir 5 da manhã, movido, me encabulou o que Paulo fez com o menino. Parecia que Paulo estava aproveitando dele. Só que Deus estava tocando no coração de Paulo para dizer: o que eu estou entregando para você agora é somente um peso do pouco que Deus tem preparado para você lá na frente. O que eu tenho preparado para você
Saiu de Corinto, tudo mudou. Saiu do ambiente de morte, tudo mudou. Tem Creta te esperando logo ali. Se você puder olhar para quem está do seu lado, você que está aqui, quem está na sua casa, diga para ela, diga para ele: logo, logo Creta vai te receber. Logo, logo tudo vai mudar. No departamento vai ter mudança, na congregação vai ter mudança. Creta vai saber que ainda tem alguém com propósito chegando lá. Quando Paulo manda, a ilha de Creta era justamente uma ilha populosa, pois havia dentro de Creta tomado vários países sobre ela. O poder era tão influente em Creta que ocupava justamente uma posição no centro mediterrâneo. Mas não dura muito tempo. O poder, a fama e o glamour veio declinar. Creta, que estava cheia de bárbaros, toscos, heresias. O paganismo, André, dominava Creta. E a ilha se torna uma bagunça agora. Estava tão tamanha o sofrimento que Paulo pede para Tito separar presbíteros, bispos daquele tempo, porque as heresias dominavam. Porém não seria escolhido líderes qualquer. A escolha aqui não era por meio de conta financeira. A escolha aqui não era apenas pelo intelecto humano. Precisava ter característica para assumir em todo o ambiente de Creta uma congregação. A primeira característica que Paulo traz é que precisavam ser irrepreensíveis. Precisavam ser marido de uma mulher só. Precisavam não ser soberbos, não espancadores, não cobiçosos de lucro, mas hospitaleiros, retendo firmemente na palavra. O que Paulo está trazendo para Tito vai mudar Creta. E não é a partir de mim, é a partir de você, Tito. Você é o porta-voz daquele ambiente que traz problema. Ora, se em Corinto teve sofrimento, imagine em Creta, aonde a história diz que todas as esquinas os falsos mestres pregavam, ensinavam e diziam outra coisa contrária à salvação. Só que o que me chama a atenção é que quando Tito começa a separar, aparece o primeiro problema. E Paulo lhe alertou dizendo: aparecerá. E tem no nosso meio que existem homens que estão justamente mentirosos. No nosso meio, Tito, tem homens que aceitam tudo, são faladores, são boca aberta, são criticadores. E Paulo estava dizendo: mas não mude a sã doutrina. Perceba que em Atos capítulo 2 a Bíblia diz que a igreja perseveraram na doutrina dos apóstolos. A palavra apóstolos está no plural. São várias pessoas de caráter diferente, de personalidade diferente, de voz diferente, mas a doutrina é uma só. Entre geração e sai a geração, a doutrina é uma só. Entre novos pregadores e saia os velhos pregadores, os apóstolos mudam, os pregadores mudam, mas a doutrina, Tito, ela não vai mudar. Eu venho de uma geração onde se diz: está liberado. Não tem problema dormir noivo com noiva, não tem problema dançar aqui dentro, não tem problema se prostituir lá fora. Eu sou de uma geração diferente da do Senhor, aonde a minha geração quer dançar, quer pular, quer marchar aqui dentro, mas quando as portas se fecham, a luz se apaga, se declina para as coisas de Creta. Só que Deus está dizendo: vai passar a geração, mas a minha palavra ainda é a mesma. Pecado ainda é pecado, erro ainda é erro, mas o que eu faço agora, eu tenho coisa maior preparada
preparada para este ambiente. Ele estava dizendo: muitos são, mas a doutrina é uma só. Eu ouvi de um certo amigo que disse: Elias, não precisa pregar muito agitadinho não. Eu fui pregar em Chechel, em um pré-congresso de jovens. Quando eu fui pregar naquele ambiente, disseram para mim: não poderia trazer outro pregador que tivesse um olhinho verde? Eu ouvi, que soubesse andar mais elegantezinho. Dentro do quarto eu estava ouvindo isso. Quando foi de noite, eu lembrei de alguém, lembrei do nosso pastor. E quando eu entrei no quarto, eu disse: eu só saio com um sinal. E quando eu saí, presbítero Stasky, o pastor Márcio Ezequiel, que estava pregando junto comigo naquele evento, após ele ter pregado de tarde, eu preguei no último dia à noite. Ele pegou, tocou na minha cabeça e disse: o mesmo Espírito que estava me usando dentro daquele lugar agora, Ele vai te usar nessa noite para provar que Ele é Deus e que Ele não depende da aparência do homem. Eu entrei naquele ambiente. Eu vi quando muitos diziam: é Ele que vai pregar mesmo? Termina logo, dá logo a oportunidade, que eu quero ir mexer no celular, eu quero brincar lá em cima. Quando eu sentei na cadeira, o Espírito disse: se cala, porque quem vai falar nessa noite sou eu. O tema daquele congresso era Lamentações 5:21. Quando eu peguei o microfone, André, não era mais eu. Quem disse que não era para mim continuar pregando, e eu só poderia pregar até 8h15 naquela noite, 15 minutos. E quando foi 9h30, o fogo estava caindo. Quando foi 10h30, o fogo já estava tomando. Quando foi 11h30, os que estavam dizendo que não era para continuar, um agarrava na cadeira, no braço do outro, chorando, dizia: deixa o Maguinho pregar, prega mais, eu quero mais, eu não quero sair daqui. Quando foi 12 horas da noite, Deus disse: chega, porque eu já provei que eu sou Deus em Creta, e agora eu vou revolucionar esse lugar. Quando nós observamos o que Paulo está dizendo, ele está dizendo: Tito, não mude, seja você mesmo aonde você estiver. Não agrade ninguém por causa das boas coisas que eles querem. Capítulo 3. Paulo agora no capítulo 2 vai mostrar 3 grupos. Primeiro é o grupo dos senhores, dos velhos. Segundo é o grupo das senhoras, das velhas, que são chamadas como assim como Paulo. E o terceiro grupo é dos jovens. Mas quando chega no capítulo 3, Paulo vai revelar algo extraordinário. E Paulo vai dizer, chamando Tito num canto, e vai dizer: Tito, nós éramos noutro tempo assim como eles são. Nós éramos avarentos, invejosos, preguiçosos, odiamos uns aos outros no passado. Mas quando a benignidade e o amor apareceu para com os homens. O que é benignidade, Elias? Bondade. Paulo está dizendo: nós éramos. Sabe o que Paulo está fazendo, presbítero Stasky? Revelando o seu passado. E ele está dizendo: nós, Tito, não é só eu, é você também. Você se lembra que antes da bondade aparecer e do amor ser revelado, aonde você estava? Você se lembra, Tito, que quando eu preguei, você saiu por detrás do paganismo, saiu por detrás da prostituição, saiu por detrás da idolatria. E aonde o alcance da mão do homem não pôde chegar, a benignidade e o amor chegou lá dentro. Paulo estava dizendo: eu reconheço que eu não sou melhor do que ninguém, do maior ao menor,
do mais rico ao mais pobre, do que tem carro de luxo e o que anda a pé, do que mora em condomínio e o que mora em choupana. Nós éramos no passado em outro tempo, mas agora não. Mas no passado nós éramos. Paulo estava dizendo: eu sei quem eu era. Eu matava, eu perseguia, eu colocava todos os cristãos numa estaca, queimado no azeite para ser morto. Eu fazia vergonha aos judeus. Só com a carta eu incendiava cidades inteiras. E eu pensava que eu era o bambambam. No outro tempo, Tito, eu fazia coisas que hoje eu me envergonho. Mas quando a benignidade e o amor apareceu para com os homens, eu caí com a cara no chão, pensando que ia matar, queimar Damasco de cima a baixo. Ele apareceu para mim, Tito. Ele foi maior do que eu. Eu persegui a igreja dele. Eu só não sabia que ele ia ralar minha cara no chão e me colocar deitado com a face no pó, e iria me chamar pelo nome, e iria dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu não sabia, Tito, que ele ia me deixar cego, vazio. Mas quando a benignidade apareceu e o amor foi revelado, eu não consegui me conter. Agora eu já não matava, eu fazia como morto, pregava, aonde eu passava coxo andava, mas não era pelo meu querer, era pela bondade, pela benignidade, e era pelo amor que apareceu. Paulo estava dizendo: Tito, nós éramos enganadores. E eu encerro agora. Quando Paulo diz: quando o amor apareceu, desde Gênesis, quando o homem declina, cai, falha, o amor foi maior. E aonde o amor apareceu, Elias? O amor apareceu quando Adão e Eva pecam no paraíso. Mata o cordeiro. Este é aquele que Isaías disse que da mulher só nasceria um, e ele esmagaria a cabeça da serpente. Aonde o amor apareceu? Apareceu justamente na manjedoura, na noite escura de Belém de Judá, que João diz que ele veio para que era seu, e os seus não receberam. Aonde amor apareceu? Apareceu quando Bartimeu, o cego, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para, faz o cego ver. Aonde o amor apareceu? O amor apareceu quando aquela mulher prostituta foi pega no adultério, e Caifás e o sistema estava com a pedra na mão para matá-la. Jesus chega, se inclina e escreve na areia, e diz: que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aonde o amor apareceu? O amor apareceu quando o homem há 38 anos estava padecendo. Ninguém levava ele no tanque para ser lavado, e quando o anjo descesse, agitava as águas, ele saísse curado de lá. Jesus chega simples, porque ele não precisava de muita coisa. Ele disse: não precisa de anjo, não precisa de tanque, não precisa de ajuda humana. Eu cheguei para mudar o quadro da tua história. Aonde o amor apareceu? O amor apareceu quando Maria e Marta perdeu a Lázaro, em João capítulo 11. E quando Marta vai diante de Jesus, Jesus diz: vai para casa, isso não é para morte, isso é para minha glória. Aonde o amor apareceu? Apareceu quando ele já estava dentro do sepulcro, e na lógica de Maria e de Marta, o amor não podia chegar e fazer ele levantar, mas o amor chega na porta do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. Aonde o amor apareceu? O amor apareceu justamente quando João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar a todo aquele que nele crê e não pereça,
porque o que leva o amor a vir para a terra não foi a traição de Judas, não foi a negação de Pedro, não foi Pôncio Pilatos porque lavou a mão e quis sair e não salvar Jesus. O que levou Jesus para a cruz não foi a escolha do povo em ter soltado Barrabás e ter conduzido Jesus para a cruz. O que fez Jesus ir para a cruz foi Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Deus mostra o seu amor para conosco, onde deu o seu Filho unigênito para salvar a todos os pecadores. O que levou Jesus para a cruz foi Isaías 53, porque Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o deu e foi por amor, porque Deus não poupou o seu Filho, mas ele veio porque o amor apareceu para os homens. Observe que Paulo vai dizer que o amor apareceu. Ele não esconde o seu passado, mas ele está dizendo: depois da cruz eu posso dizer o que eu fiz. Depois da cruz eu posso mostrar o que eu fazia. Depois da cruz eu não me envergonho de dizer quem eu sou. Eu sou servo de Jesus Cristo, prisioneiro de Cristo, chamado para ser apóstolo. Mas o que Paulo fala me quebra no meio. E eu fui perguntar: que amor é esse? Que Deus pega um paralítico, um traficante e transforma. Que amor é esse? Que ao caminho de 42 gerações escolheu salvar a nós, raça humana pecadora, homens falhos, amantes de si mesmo. Que amor é esse que Paulo revela? Porque o que leva Jesus para a cruz não foi apenas a sua escolha, foi o seu amor. E esse amor não é um amor de esposo para esposa, não é um amor de namorado para namorada, não é um amor de pai para filho, é um amor de dono para a sua propriedade. Ele toma 42 gerações, ele toma 14 esquinas, e em cada esquina o sangue caía, e cada gota que caía pingando no chão era o seu amor dizendo: eu não vou parar agora, eu vou para a cruz, mas eu vou salvar um por um. Mas é traficante, o meu amor vai comprar um por um. Mas não presta, o meu amor vai comprar quem não presta. Mas é idólatra, meu amor vai entrar na mente do idólatra, vai invadir o coração do idólatra. Mas ser perdido não importa. Atos capítulo 20, quando o Eutico cai para fora, a Bíblia diz que Paulo desce do terceiro andar, representando o amor de Cristo e retratando a atitude de Cristo. Enquanto o sistema dizia: morreu, parou, pecou, o amor mexeu com Paulo e ele desce. Hoje, nessa manhã, o amor está descendo nessa live, nesse programa, e está entrando em Creta agora, e está invadindo corações aflitos, corações angustiados, famílias decaídas. Hoje ministérios vão se levantar, André, porque a voz de Deus está vindo da eternidade e está dizendo nessa manhã: eu vou entrar em Creta, aonde o homem não entra eu entro, aonde a mão do homem não pode eu posso, aonde o homem não pode abrir eu abro, porque o amor apareceu para os homens. Sai de trás, porque no outro tempo você não era o que você é agora. Você era escravo do pecado, mas agora não. Agora você se tornou filho e filha, mas é por causa da benignidade. Eu quero convidar você agora, eu não sei onde você está, para sair por detrás de tudo aquilo que está lhe impedindo. O amor aparece nessa manhã, do mais rico para o mais pobre, do mais miserável para o que tem. O amor nessa